Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Empower Connection, é o nosso sétimo programa da quarta temporada. Hoje é dia 22 de março, mas nós estamos gravando o nosso programa dessa semana na finalzinho da tarde da terça-feira, dia 21. Eu sou o Rogério Schmidt, falando aqui de São Paulo, e lá de Brasília, minha colega Vera Galante. Vera, tudo bem? Tudo bem, Rogério? Olá a todos. Eu gostaria de pedir a todos que assinem o nosso canal, aperte Boa. o sininho para ser lembrado de quando sai vídeo novo. Precisamos muito de likes de vocês, queremos interagir também. Pronto, nós temos um bom programa hoje, né, Rogério? Talvez possa começar essa semana falando aí da iminente viagem do presidente Lula e de uma grande comitiva para a China, não é? É, a China, o Brasil tem grande interesse de manter laços fortes com a China. Afinal, nós estamos agora fabricando carros chineses com tecnologia chinesa no Brasil. Nós exportamos muitos produtos agrícolas para a China, importamos alguma coisa, temos uma relação comercial bem intensa. É o maior parceiro comercial do Sim, Brasil e agora já é o não é maior de hoje, parceiro. né? É o maior parceiro. Então, a- a- o presidente Lula vê essa viagem como um estreitamento das relações e também da projeção dele como líder mundial, vou dizer assim, porque eu acho que a aspiração é essa mesmo. Lula quer ser o pacificador, né? O negociador da paz entre Ucrânia e Rússia. É, por que eu estou falando isso em relação à China? Porque ele vai conversar sobre isso com Xi Jinping, né? com o líder chinês. Também tem um convite do Zelensky para ele ir à Ucrânia. Ele deve ir, se for sério mesmo a história de ser o negociador da paz, ele vai ter que ir. Bom, mas agora voltando a, ao comércio e à política, porque Lula, nessa viagem, está levando, aliás, ontem já embarcaram 102 empresários com o ministro Fávaro da Agricultura. A maior parte desses são do setor agrícola, ou do agro, né, grandes exportadores, e muitos deles, inclusive apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que contribuíram para a campanha do presidente Bolsonaro com somas consideráveis, mas eles estão indo na qualidade de exportador, porque agora, nessa altura, a política não conta muito, né? A favor, mas eu quero meu bolso cheio. Então, estão indo. Além desses empresários que já foram com o ministro Fávaro, vão também 39 parlamentares, dentre eles muitos da base bolsonarista no Congresso, né? Mas nessa altura vão porque é uma boa oportunidade para ver aqui o presidente Lula veio, estão indo e também vários ministros, e tem aquela turma de sempre, né? Os ajudantes de ordem, assessor pessoal, a esposa, e mais uma opção de jeito. Eu sei que essa comitiva é das maiores já existentes no Brasil, né? Assim, no Brasil moderno, com um pouco mais de restrições para viagens oficiais. Vamos ver o que ele vai trazer de lá. Se ele vai trazer ainda mais exportações. Não é fácil negociar com chineses. Então, assim, a gente não pode garantir que tudo vá bem, né? Mas a gente espera que vá, porque a China realmente é um parceiro muito importante para nós. E só para sublinhar, né, Vera, o primeiro dia da agenda do Lula na China é no domingo, dia 26, agora, Sim, e o último dia da agenda dele é o dia 31. Ou seja, vai ficar aí quase uma semana, entre viagem de ida, viagem de volta, e uma semana, né? Pelo fora. menos, né? Fora Uhum. do país. O Geraldo Alckmin, então, vai assumir a
presidência da República. O presidente vai ser o vice-presidente Bombril, né? Porque ele vai ser vice-presidente, quer dizer, presidente, vice dele mesmo e ministro. Então vai ser. Vai ser... E essa viagem à China também ela vai acabar tendo um outro impacto aí já no cenário político interno, né? Sim. Porque o anúncio do novo arcabouço fiscal aí do governo para substituir o teto de gastos acabou sendo adiado, né? O ministro Fernando Haddad aparentemente tentou fazer um esforço aí para que ele fosse apresentado ainda no mês de março, ou seja, antes do Lula ir para a China, e hoje o próprio presidente Lula afirmou em público que esse ficará só para abril, depois que ele voltar, né? A versão oficial é que não teria muito sentido o Haddad anunciar o projeto e depois já embarcar para fora do país, porque o Haddad vai fazer parte da comitiva, né? Então ele não estaria aqui para conversar com as lideranças políticas sobre o projeto e a versão extraoficial é que o presidente Lula está esperando o resultado da reunião do Copom, né? Que vai anunciar no dia 22, no finalzinho da tarde, o seu, enfim, o patamar aí da taxa Selic, né? Exato. Então, fica para abril, que não vai ser também grande diferença, né? O prazo aí aprovado naquela PEC da transição, aquele projeto fosse enviado até agosto, então, mandando em abril ainda está no lucro, né? Eu só queria lembrar que a gente ainda não sabe ainda, como você comentou, né, semana passada, muito pouco do projeto vazou até agora, não é? O presidente Lula acho que quer fazer algumas mudanças em relação ao que já foi avaliado aí por outras autoridades do governo, e lembrando que é um projeto de lei complementar, então, para que ele seja aprovado, é um quórum mais alto que o projeto de lei ordinária, né? Ele precisa ter metade mais um dos deputados e metade mais um dos senadores, né? Então, a gente pode esperar aí alguns meses, né, de tramitação. Já tem até deputado da base aliada que já apresentou projeto paralelo sobre o mesmo assunto, né? Mas abafa o caso. O projeto oficial será o projeto que sairá do ministro da Fazenda. Pois esse foi o meu destaque a semana passada, mas eu queria dizer uma coisa. O ministro Haddad, ele prometeu e ele entregou, né? Porque ele falou que ele ia levar o presidente e ele levou. Agora está na mão do presidente, que se sente um pouco pressionado também, porque todo mundo já sabe, ninguém sabe o que mas todo mundo já sabe que aquela coisa, aquele documento já está pronto. Então, agora cabe ao presidente Lula realmente mexer no que ele quer e apontar a direção a seguir, né? E lembrando que, chegando no Congresso, também, fatalmente, o Congresso vai fazer ajustes na redação da proposta, né? Aliás, na terça-feira, dia 21, dia que nós estamos gravando o programa, o ministro da Casa Civil lembrou de uma coisa, que em abril, 15 de abril, é a data que o governo precisa mandar a LDO de 2024 para o Congresso. E o ministro Rui Costa já disse que a LDO já vai refletir, a LDO que sairá do governo já vai refletir o projeto do novo arcabouço fiscal, né? Então, aparentemente, a costura está sendo feita aí internamente, né? Tomara que já tenha alguma coisa que não coincida 15 de abril. LDO, para quem não sabe, é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, né? Então, a gente fala muito naturalmente, mas é bom que esteja tudo muito junto, porque também pressiona o governo, o presidente Lula a anunciar logo. O ministro Haddad não tem a menor pretensão de ser ele a anunciar, mas ele já deu o recado para a população que está pronto. Que para ele vai bem, né? Se você me permite, Vera, enquanto isso, no Congresso Nacional... Na Sala de Justiça? Prossegue o impasse lá entre a Câmara e o Senado, né?
sobre o rito de tramitação das medidas provisórias, né? As tais das comissões mistas, que no papel hoje deveriam ter que analisar as medidas provisórias, estão inoperantes, né? Já desde a época da pandemia, e parece que agora surgiu essa semana aí uma luz no fim do túnel, né? Tem uma notícia que saiu na terça-feira de que os líderes partidários no Senado apresentarão uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, estabelecendo, então, um novo rito de análise das medidas provisórias. Então, acabam as comissões mistas e aí teria um sistema de revezamento. Cada medida provisória nova que entrar, uma começa tramitando na Câmara, a outra tramita no Senado e assim em alternância, não é? Então, nenhuma casa teria, digamos, pelo menos no papel, né, a hegemonia, né, sobre as emendas, enfim, o texto das MPs. E eu estava até dando uma olhada, Vera, essa semana. E tem uma dúvida aí, a partir de quando, né? Se essa PEC for apresentada, né, ela provavelmente só valerá para as MPs que forem encaminhadas no Congresso após a promulgação da PEC, né? Quer dizer, é dali para frente, não vale para trás, né? Para trás vai continuar valendo o rito atual, né? Que mal ou bem é o que temos para o momento. Eu estava até dando uma olhada, né? O Lula já editou aí, acho que 12 ou 13 MPs desde que tomou posse, e tem algumas que são bem estratégicas para o governo, né? Por exemplo, a MP que trouxe de volta o Minha Casa Minha Vida vai caducar em 14 de junho. A MP que recriou o Bolsa Família vai caducar em 29 de junho. E essa semana o governo também ressuscitou aí o programa Mais Médicos, né? Então já saiu também uma MP do Mais Médicos que vai caducar em 18 de julho. Ou seja, a partir de junho, né, esse problema já tem que estar resolvido, né? Então fica aí uma contagem regressiva para que as duas casas se acertem, né? Exatamente, eles têm que correr. Também, só lembrando que o Plano Real, lembra que foi uma medida provisória, chegou no limite, ainda estavam brigando, o negócio perigou um pouquinho, mas passou, graças a Deus, porque senão ia ser uma bagunça. Então, mas você também tem outras coisas para falar? Nós falamos da Sala de Justiça, vamos para o STF? Então, tem uma outra questão aí sendo desenrolada em Brasília, que é aquela revisão da lei das estatais, né? A lei das estatais foi aprovada lá em 2016, na época do governo Temer, que estabelece lá critérios mais rígidos, né, para nomeação aí de diretores das empresas públicas, de economia mista e tal. E em dezembro, depois da vitória do Lula na eleição, a Câmara dos Deputados aprovou uma revisão da lei das estatais, por exemplo, reduzindo aí a quarentena para que políticos ocupassem cargos na direção das estatais de 3 anos para 1 mês, né? Na época, se falava... A gente até comentou, acho que foi no nosso último programa do ano passado, o pessoal brincava que era lei mercadante, né, para permitir que o mercadante fosse nomeado presidente do BNDES. Depois se descobriu que ele poderia ser nomeado mesmo com a lei atual, né? E aí chegou no Senado, o Rodrigo Pacheco falou que não é prioridade, que colocou lá numa gaveta esse projeto, mas o Supremo foi acionado, né, por partidos aí de esquerda, aliados do Lula, para declarar inconstitucional esse artigo da lei das estatais atual, que estabelece uma quarentena de 3 anos, né, para nomeação aí de políticos na diretoria. E o julgamento ainda está sendo feito. Aí o ministro André Mendonça pediu vistas, não é, desse processo, e o ministro Ricardo Lewandowski, que recentemente deu uma liminar suspendendo esse prazo de quarentena aí de 3 anos, né?
E aí o André Mendonça rapidamente devolveu o pedido de vistas para o plenário. Então, falta só agora a presidente do STF, a Rosa Weber, pautar a votação em plenário dessa questão, né, para que finalmente se possa... parece que o Congresso não quer mexer na lei das estatais, mas pode ser que tenha essa mexida aí vinda do Supremo. Por que isso é importante? Porque o governo Lula tem interesse de nomear aí políticos que estão sem mandato para ocupar cargos em estatais, né? E pela regra atual tem que esperar 3 anos, né? Então, não é muito interessante, né? Então, para o Lula seria interessante aí abrir essa brecha, né? A gente não sabe se será aberto ou não, mas para acomodar aliados políticos, né? Da sua ainda em formação base aliada no Congresso, principalmente. É interessante porque você falou agora da informação. O presidente Lula não tem exatamente o que mostrar nos 100 dias, e os 100 dias estão chegando aí, né? Eu fiz a conta hoje, dia 10 de março completa 100 dias. Desculpa, 10 de abril completa 100 dias. Né? Então ele não tem tempo nenhum para mostrar alguma coisa, porque está certo que teve distrações, né? Eu chamei de distrações já no programa passado. Foi o 8 de janeiro, quase que eu faço o mesmo erro, o dia 8 de janeiro. Outras coisas que tomaram atenção, mas realmente assim, as medidas provisórias, que são realmente provisórias, elas têm prazo até junho, julho. Elas não, ele gostaria de tê-las todas já aprovadas ou pelo menos analisadas ou em andamento até os 100 dias, para poder mostrar, olha aqui, voltamos, estamos fazendo isso, mas não tem nada disso para mostrar, tá difícil ali, vamos ver o que eles vão conseguir. Se eles conseguirem um acabouço fiscal, pelo menos para mostrar, já está bom demais, né? E eu tenho um último tema aqui, Vera. Essa semana saiu mais uma pesquisa de popularidade do governo Lula, a pesquisa do IPEC, que deu... É uma pesquisa interessante, porque o IPEC, que é o antigo IBOPE, tem uma série histórica muito longa, né, de pesquisas aí, desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, dá para comparar os números do Lula com presidentes anteriores ou com o próprio Lula, né? Então, deu essa semana, a pesquisa do IPEC deu 41% de ótimo e bom para o Lula e 24% de ruim e péssimo. Só comparando com o Bolsonaro, 4 anos atrás, em março de 2019, tinha 34% de ótimo e bom. O Lula está com 41%. E tinha também, igual ao Lula, 24% de ruim ou péssimo. Né? Então, o saldo do Lula está um pouquinho melhor do que estava o saldo do Bolsonaro no terceiro mês de governo. Né? Mas se a gente compara com as pesquisas do IPEC na época, que ele se chamava IBOPE, né? Comparando o Lula 3 com o Lula 2 e com o Lula 1, o Lula hoje é menos popular do que era do que foi nos seus 2 primeiros mandatos. Né? Depende do que se compara. Se a gente compara o Lula com o Bolsonaro, ele está um pouquinho melhor. Se a gente compara o Lula com ele mesmo, ele está pior. Pois nessa pesquisa também saiu um dado importante, né, que muita gente, surpreendentemente muita gente, tem medo de o comunismo ser implantado no Brasil. Acho que é 44%. 44%, é muita gente. Mas o comunismo não existe mais em lugar nenhum. Nem o Partido Comunista é comunista. Não, vê o PCdoB do Brasil, é um partido que não tem nada de comunista. É uma coisa que não existe mais. A antiga União Soviética acabou. A Rússia não é comunista. Eu tenho uma opção o único que ainda se segura mais ou menos é a China, mas também é um comunismo de mercado, vamos dizer assim, que é um contrassenso. Então, eu não sei que medo é esse, mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que estudar, né? Bom, de minha parte, acho que passamos aí os principais temas da semana, né, Vera? Pois é, eu posso dar meu destaque, que é para amanhã? Deve. O resultado da reunião do Copom.
porque a gente quer ver se o juro continua com indicação de baixa, porque eles podem fazer isso, sinalizar na ata, se ele vai baixar, com que tipo de sinalização, ou se ele vai manter sem indicação nenhuma, né? Então, a gente vai subir, francamente, eu acho que não sobe, mas tudo é possível. Não acho que suba, mas vamos ver o que pode acontecer, até subir, né? Bom, o meu destaque aí é nesse campo aí da agenda das reformas microeconômicas, os quais eu gosto tanto de falar, né? Tem duas propostas aí que estão sendo desenvolvidas no governo Lula, uma para regulamentar as parcerias público-privadas, que foi anunciada essa semana pelo ministro Haddad, que pode ser enviada para o Congresso junto com o novo arcabouço fiscal, e outra é a regulamentação das casas de apostas esportivas online, né? Que é um setor aí que tem aparecido bastante, né, em publicidade, etc. Né? Então, Isso. são mais dois itens aí da agenda micro que prometem ter algum destaque aí ao longo desse ano. Sem dúvida. Bom, acho que é isso então, né, Vera? Acabamos por hoje. Isso. É isso. Por hoje é só, não é? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar like, comentários, apertem o sininho, ativem as notificações. Então é isso. Então é isso. Voltamos a nos ver no dia 29 de março, se o mundo não acabar. Até lá. Então, gente, tchau para vocês. Bom resto de semana e bom final de semana. Até quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.